Paz seja contigo, uma boa tarde, que a paz seja contigo. Nós vamos iniciar aqui essa live e falando sobre a Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão. Essa data muito importante para nós cristãos, que na realidade é o dia da crucificação de Jesus. E a minha pergunta é: por que Sexta-feira da Paixão? Por que Sexta-feira da Paixão? Irmãos, nós temos alguns textos bíblicos. Sexta-feira da Paixão, porque foi aqui que Deus revelou o seu amor, ou consumou o seu amor, né? Mostrou o seu amor por nós, vencendo a morte lá na cruz. Então, sexta-feira é chamada Sexta-feira da Paixão por conta daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Temos aí textos muito conhecidos que nós usamos, né, para falar sobre a Sexta-feira da Paixão e para poder revelar o amor de Deus. Um deles é um texto muito conhecido de João 3. Eu quero ler a partir do 14, que todo mundo, a maioria conhece o versículo 16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para nós entendermos a paixão de Deus, o amor de Deus, nós vamos começar um pouquinho antes, no versículo 14, que diz assim, ó: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos, paz, irmão Renato, pastor Renato, a irmã Nadir, irmã Yara, a irmã Maria, Deus abençoe vocês, paz seja contigo. Você que está chegando, estamos falando sobre a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? O que é Sexta-feira Santa? Na realidade é uma sexta-feira de santificação, aonde o amor de Deus, a paixão de Deus foi consumada ou foi revelada a nós por meio de Jesus Cristo. E um dos textos que nós vemos aqui é o texto de João 3, a partir do versículo 14, onde fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele fala, porque Deus amou o mundo. Então o nome paixão, o nome Sexta-feira Santa, é porque nós fomos santificados pela crucificação e nós também fomos, Deus revelou o seu amor por nós na cruz. Então é uma sexta-feira que nós fomos santificados, santa, porque Jesus cumpriu a sua palavra. Deus também revelou o seu amor na cruz. E assim como lá no deserto, Moisés, quando saiu com o povo do Egito, estava caminhando no deserto e serpentes estavam picando o povo, e quando o povo estava ali apavorado, sem saber o que fazer, serpente é símbolo do inimigo, então o inimigo, Satanás, ali no caso figurado, as serpentes picavam as pessoas morriam. Moisés, por uma ordem de Deus, levantou uma outra serpente de bronze sobre uma haste, e ele falou, se você for picado por uma serpente, se você olhar para a cruz, ou você olhar para a serpente, aliás, você vai ser curado. Estava falando que por causa de uma maldição, que era a cobra picando, você olhar para um outro símbolo que foi feito maldito, e nós já vamos explicar isso mais para frente. Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Então, olhando para Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Então, essa é uma das explicações da Sexta-feira da Paixão. Quer ver um outro texto que mostra o amor de Deus? Romanos capítulo 5. Eu vou ler só 3 textos pra gente. Hoje nós vamos falar aí sobre Lucas, né? Nós vamos
estar decorrendo aí Lucas capítulo 23, que é onde fala da crucificação de Jesus. Mas Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10, também fala sobre o amor de Deus, a paixão de Deus. Olha só, Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha só como que o texto ele começa falando, irmãos. O amor de Deus. Olha só, mas Deus demonstrou o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz. Por isso que é chamado Sexta-feira da Paixão, porque paixão é aquele sentimento, vamos dizer assim, de ímpeto, né? Impetuoso, aquele sentimento corajoso. A paixão faz as pessoas fazerem coisas assim muito, às vezes sem pensar, entre aspas, né? No caso de Deus não, ele já tinha tudo planejado. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, mas foi consumado lá na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui nesse texto de Romanos 5, a partir do 8, falando que Deus provou o seu amor por nós com a morte de Jesus na cruz, mesmo nós sendo pecadores. Então, por isso que é a Sexta-feira da Paixão. Um outro texto para a gente finalizar aí, eu explicando por que que é dado esse nome, vamos dizer assim, para que a gente possa entender. Eu quero ler a carta de 1 João. 1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim, 1 João, capítulo 4, lá na epístola de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 11, diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Então podemos ver aqui que o amor de Deus ele se manifestou enviando Jesus para nos salvar. Então o amor de Deus ele é manifesto na nossa vida por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, irmãos, que ninguém é salvo por aquilo que faz, todos somos salvos por aquilo que Cristo fez. As nossas obras revelam que nós aceitamos o sacrifício verdadeiro de Cristo, único, feito na cruz. Amém? Por isso que lá em Efésios fala que nós fomos salvos pela graça para que nós andemos em boas obras. Então, o amor de Deus, o favor imerecido, a graça foi revelada a nós por meio de Jesus Cristo na cruz. Então, a paixão, o amor de Deus foi revelado por nós na cruz. E hoje, irmãos, nós falamos sobre a Sexta-feira da Paixão. Então, hoje nós vamos falar sobre a Sexta-feira. Como que foi a Sexta-feira de Jesus? Tudo, irmãos, começa... Eu quero pegar a passagem de Lucas, no capítulo... nós vamos começar no capítulo 22, no versículo 66. Lucas, capítulo 22, no versículo 66, é onde começa a Sexta-feira. Aqui começa a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa. Como que começou essa sexta-feira? Foi aqui que Jesus começou a sua caminhada para a crucificação. Foi aqui que Jesus ele começou a sua caminhada. Irmão Fábio, Deus abençoe.
a irmã Juliane, Deus abençoe, a irmã Maria Modesta, Deus abençoe, todos os irmãos que estão aí. Eu quero pedir aí, vai compartilhando essa live. Nós estamos falando aí sobre a Sexta-feira da Paixão. Eu já li uns textos referentes à paixão e o amor de Deus derramado por nós. Falei primeiro João, o primeiro texto foi João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16, que revela o amor de Deus por nós. A segunda referência do amor de Deus por nós foi Romanos, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. E a terceira referência foi 1 João, lá a epístola de 1 João, capítulo 4, do versículo 9 a 11, onde eu falei, ali eu mostrei, de acordo com a palavra de Deus, o amor de Deus sendo revelado a nós por meio do sacrifício de Jesus. Então agora eu vou começar a falar como que foi a sexta-feira de Jesus. Como que foi essa sexta-feira e por que que eu... Obrigado, a irmã Juliana, Deus abençoe, compartilhou o vídeo. Então eu vou começar aqui falando, nós vamos decorrer em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 66. Eu não vou falar da prisão, né, porque isso foi na quinta-feira à noite, mas eu quero falar da sexta-feira. Então, iniciando no capítulo 22, no versículo 66, eu estou lendo a tradução NVI, que fica mais fácil para nós aqui entender. Diz assim: ao amanhecer, então já está falando do amanhecer da sexta, reuniram-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu disser, não crereis em mim. Se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir de seus próprios lábios. Pastor Renato compartilhou também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só, irmãos, veja bem, sexta-feira de manhã, Jesus, ele é levado diante dos sacerdotes, ele é levado diante dos mestres da lei, ele é levado no sinédrio. Sinédrio é onde levantava as leis daquela época, onde regia vamos dizer assim, o poder religioso daquela época, tinha as leis. O sinédrio, irmãos, eles tinham até guardas para guardar e salvar a integridade religiosa das leis daquela época. E Jesus, ele foi enquadrado nisso. Quem foi prender Jesus foi todos esses soldados. A gente pode ver aí, a irmã Cida também compartilhou, muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilha aí, irmãos, essa live. Estamos falando sobre a sexta-feira da paixão. Então ela começa com o julgamento de Jesus. Os religiosos, os fariseus, eles se reuniram para poder deliberar contra Jesus Cristo, não aceitando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então eles interrogam a Jesus, dizendo: você diz que você é o Filho de Deus? E Jesus fala assim: se eu falar que eu sou, vocês não vão acreditar. Irmãos, Jesus ele estava falando isso e as pessoas não acreditavam. Então, a primeira coisa, Jesus logo de manhã ele foi levado para o sinédrio. Ele foi injustiçado. Ele foi levado para ser julgado e condenado primeiro pelos religiosos. A irmã Lucilene Souza também compartilhou aí a publicação, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, após isso, que esses doutores da lei, que esses sacerdotes, esses fariseus fizeram? Levaram Jesus ao poder econômico e político que governava aquela época. Levaram Jesus a Pilatos.
Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque quando eles levaram Jesus a Pilatos, e está aí do capítulo 23, a partir do versículo 3 e até o versículo 11, Mara Lupianês também está assistindo. Deus abençoe a irmã Mara, em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, o que aconteceu? Quando eles apresentaram Jesus perante Pilatos, Pilatos olha e fala assim: eu vou condenar ele do quê? Não tem culpa nenhuma. Eu não sei o que eu vou fazer para poder condenar ele. Eu não vejo, isso aí é problema de vocês. E eles incitaram a Pilatos para poder condenar ele. Mediante isso, Pilatos, os fariseus ali, os sacerdotes, os mestres da lei, começaram a falar que ele está fazendo um alvoroço no mundo. Ele vem da Galileia, agora chegou em Jerusalém. Pilatos entendeu, falou assim: opa, ele é da Galileia, então vou mandar ele para Herodes. O que Herodes fez? Herodes também olhou, falando assim: eu gostaria de ver você operando milagres, mas você está aqui para eu te julgar? E não vendo culpa nele também, falou assim: não, eu não tenho nada a ver com isso. Colocou uma veste fina nele e devolveu ele para Pilatos. Isso, irmãos, está do versículo 3 ao versículo 11. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Então, dentro disso nós estamos vendo os religiosos condenando Jesus Cristo. Tudo isso para que se cumprisse a Escritura, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam, como diz em 1 João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele deu poder para todo aquele que nele crê seja feito filho de Deus. Então podemos ver que para se cumprir a Escritura era necessário que isso acontecesse. No final nós vamos explicar melhor sobre isso. Então, logo pela manhã, Jesus ele foi tomado ali pela força, vamos dizer, religiosa daquela época, na qual já condenou Jesus, levou para a força política Pilatos, ficou aquela luta entre Pilatos e Herodes. Pilatos mandou para Herodes, Herodes mandou para Pilatos, Herodes colocou uma veste bonita nele e falou assim: agora volta para Pilatos. Pilatos pega e fala assim: eu vou dar uma surra nele. Se nós aqui vermos aqui o texto, Pilatos ele fala assim: eu vou pegar, nós vamos assim açoitar eles e vamos soltar eles. Porém os mestres da lei ali, os sacerdotes, falavam: não, crucifica ele. Tinha um costume na época de soltar um prisioneiro. Só que toda a multidão que estava ali estava sendo incentivada pelos sacerdotes e pelos mestres da lei a gritar Barrabás. Então estava ali Jesus e Barrabás e o povo gritava: solta Barrabás. E não queriam soltar Jesus, queriam condenar Jesus. Podemos ver, irmãos, que onde Jesus ele passa, ele vai colocando as coisas em ordens, até, vamos dizer assim, por meio dos seus inimigos. Porque a Bíblia fala aqui, no versículo 12, que Herodes e Pilatos, eles não conversavam, eles eram inimigos. E por conta disso, eles voltaram a ser amigos. Até na condenação, aonde Jesus passa, ele é pacificador, ele passa trazendo amizade. Por isso que lá em Provérbios, a Bíblia fala que Deus ele abomina aquele que faz contenda entre irmãos. Então nós temos que guardar aí os nossos lábios, porque até nisso Jesus ele é perfeito. Ele pega Pilatos e Herodes, que estava tentando condenar ele, vai lá e ainda reconcilia a amizade dos dois. Jesus ele não perde a viagem, vamos dizer assim. Então outra coisa, irmãos, a hora que tentaram prender Jesus, tentaram então, na realidade Jesus já estava preso, aliás, Pilatos estava tentando soltar Jesus e eles começaram a chamar Barrabás. Olha a perfeição de Jesus. Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. Barrabás ele estava preso porque em Jerusalém ele tinha levantado uma organização criminosa, uma facção, uma rebelião, e ele tinha cometido um assassinato.
Então, o povo começou a clamar por Barrabás. Irmãos, eu vejo de uma outra maneira. Eu sei que tem um coração maldoso da população preferindo o ódio do que o amor, mas eu vejo aqui o amor de Deus sendo derramado de tal maneira que ele perdoou até o pecado de um assassino. Ele morreu no lugar de um assassino. Ele estava nós podemos ter um entendimento que até mesmo Jesus estava tomando o lugar de um assassino, falando que eu estou levando esse assassinato, eu estou levando esses pecados, essa rebelião sobre a minha vida. Jesus, ele foi condenado, irmãos, no meio dos malfeitores. E mesmo no caminho, vamos dizer assim, indo para ser crucificado, Jesus Cristo, ele é tão perfeito que ele, saindo da sua condenação, porque ele foi condenado, saindo, vamos dizer, ali do palácio de Pilatos, onde ele foi condenado, caminho ao Gólgota. A palavra Gólgota significa o lugar da caveira, ou o monte da caveira, porque historiadores dizem que, olhando para ela, o monte realmente tem o formato de uma caveira. E a gente vê o amor de Jesus, que Jesus nesse caminho, nessa via dolorosa, nessa via crucial, nessa via de crucificação, onde ele já tinha sido açoitado, onde ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha sofrido ali uma quarentena ou muito severa, e nesse caminho ele ainda para poder pregar. Ele ainda para poder ensinar as pessoas. Olha só do versículo, esse eu quero ler, do versículo 28, do Lucas capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 31. Olha aqui que estava uma multidão cercando Jesus, mulheres chorando, e Jesus, ele pega e libera uma palavra. Olha aqui que Jesus, ele fala, a partir do versículo 28. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Eu quero falar primeiro isso aqui. Filhas de Jerusalém. Ele está falando sobre uma nação. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Ele está falando assim, ó, chore por vocês. Ele está falando assim, ó, vocês têm que se arrependerem. Vocês têm que chorarem por causa do que vocês estão fazendo. E ele estava dizendo o seguinte: vocês têm que chorar por vocês e pelos filhos e pelas filhas de vocês, pelo que há de acontecer. Vocês precisam voltar ao arrependimento. Mesmo no caminho da cruz, mesmo na via dolorosa, Jesus, ele libera uma palavra. E olha aqui que ele continua dizendo, o versículo 28. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com uma árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Ele está falando assim, ó, se estão fazendo isso com quem dá fruto, com ele, imagina o que vão fazer com quem não dá fruto. Então chora, geme, intercede por vocês mesmos, intercede por essa cidade, intercede por Jerusalém, intercede por Israel, porque se eles estão matando a árvore verde que dá fruto, imagina o que vai fazer quando a árvore estiver seca. E mesmo assim, Jesus, ele continua o seu caminho pregando o evangelho. E mesmo assim, irmãos, Jesus, ele perdoou. Olha aqui que Jesus, ele fala no versículo 34. Porque aqui ele é levado à cruz, 2 malfeitores, um de cada lado, 2 ladrões, um de cada lado. E quando ele está na cruz do Calvário, ele olha, e olha o que ele diz no versículo 24. Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos,
Eles não sabiam o que estavam fazendo e Jesus ele já estava intercedendo. Que amor é esse? Por isso que é uma sexta-feira de paixão. Por isso que é uma sexta-feira santa. Que amor que é esse? E sabe o que acontece, irmãos? Tudo isso aconteceu perto de 3 horas da tarde. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Ele foi pego de manhã, julgado no período da manhã, condenado. E do meio-dia às 3 da tarde foi a sua sentença, foi quando ele foi crucificado ao meio-dia, e às 3 horas da tarde ele rende o seu espírito. Mas olha que amor que é esse. Eu imagino que aqui, perto de meio-dia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele olha e fala assim, ó, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. O amor de Jesus, ele é tão perfeito, o amor de Deus, ele é tão perfeito, que mesmo nós fazendo maldade, ele olha o nosso coração, que não está entendendo o que está fazendo, e mesmo assim, ele já libera perdão. Então podemos ver que do versículo 34, ele libera perdão. E do versículo 35 até o versículo 39, as pessoas continuam zombando dele. Olha só, eu quero ler do versículo 35 até o versículo 39. Diz assim, ó: o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo, salvou os outros? Diziam, salve agora a si mesmo, se é o Cristo, se é o escolhido de Deus. Os soldados aproximaram-se e zombaram, e também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e dizia, se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele, que dizia, este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançavam-lhe insultos, dizendo, se você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Então olha só, eles continuavam zombando de Jesus. E Jesus ali já tinha falado, perdoa-lhe os pecados. Eu esqueci de falar, mas eles partiram a veste de Jesus. Simbolicamente eles estavam rasgando um tempo. O véu estava rasgando, que nós vamos ver que logo logo o véu se rasgou. Na realidade a sua carne é o véu que foi rasgado. E eles continuando zombando de Jesus, mas mesmo na zombaria eles declaravam quem Jesus é. Mesmo eles não acreditando, eles estavam declarando, ele é o rei. Irmãos, no versículo 40, Jesus ele é tão fantástico, que ele foi crucificado, ou ele foi chicoteado, esbofeteado, e ele não falou nada. Na via dolorosa, no caminho dos açoites, do palácio de Pilatos, até o Gólgota, a crucificação, ele parou para transmitir uma mensagem. Quando estava crucificando ele, ele pegou e falou assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E quando ele estava já na cruz e todo mundo zombando dele, ele olha para um lado, para uma pessoa que reconhece quem ele é, e ele ainda salva uma pessoa. Gente, que amor é esse? Porque muitas vezes nós, nossos momentos difíceis, a gente pega e desconta em todo mundo. Estão fazendo mal para mim, eu também vou fazer mal para os outros. E Jesus, ele está provando, Deus, ele está provando o amor dele. E ele está falando assim, ó, perdoa, porque não sabem o que fazem. E aqui, no versículo 40 ao versículo 43, um dos criminosos, a Bíblia não dá nome para ele, historicamente falando, dizem os estudiosos que o nome dele era Dimas. Esse um dos criminosos que estava do lado dele, diz assim, mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma pena, falando assim, vamos todos morrer. Nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, olha só que maravilhoso. Ele está olhando para Jesus,
mesmo na cruz do Calvário, mesmo ensanguentado. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque ele não estava olhando o Jesus carne crucificado, mas ele estava olhando o Cristo que estava remindo toda a terra, que estava perdoando toda a terra, porque ele chama de rei. Ele estava falando assim, ó, eu estou aqui ferido, mas eu sei que as minhas feridas estão sobre você, ou está sobre o Senhor também. Então lembra de mim quando entrares no teu reino. O amor de Deus é tão maravilhoso que ele tinha salvado já um lá atrás, um assassino lá atrás, que ele trocou com aquele assassino, e agora ele estava salvando mais um aqui. Ele estava olhando para mais um e estava falando assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live, talvez você não é cristão, talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer que o amor de Deus ele é tão fantástico, o amor de Deus ele é tão extraordinário, o amor de Deus ele é tão grande, que Deus está te dando a oportunidade, mediante a cruz, não importa o pecado que você cometeu, se é mentira, se é adultério, se você é assassino, se você foi, eu não vou falar foi um estuprador, se você foi, talvez a gente fala, não, o meu pecado não é tão sujo quanto o dele, a Bíblia fala, e o pecado pode ser forte ou vermelho como a escarlate. Jesus ele perdoa, na cruz Jesus ele perdoou os pecados, não existe pecado difícil para que ele perdoe desde que haja arrependimento. Se você abrir o seu coração, o amor de Deus vai te envolver nessa tarde santa, nessa tarde de sexta-feira santa, de sexta-feira da paixão, e o amor de Deus pode te alcançar. Assim como alcançou este lá na cruz, Jesus na cruz do Calvário, ele olha e ainda diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo você vai ser salvo. Se você confessar que Jesus Cristo é o Rei, se você confessar que Jesus Cristo é o Salvador, essa tarde Jesus Cristo pode te salvar. Por meio desta live, fala aí, Jesus, entra no meu coração, eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou blasfemo, eu roubei, eu matei, eu fiz isso de errado, mas eu estou arrependido dos meus pecados. Eu quero dizer que Jesus Cristo ele vai entrar no teu coração, ele vai fazer uma morada, porque hoje é dia que nós estamos aí falando sobre a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, onde Jesus Cristo, onde o amor de Deus é derramado sobre a terra, onde o amor de Deus é derramado sobre todos aqueles que ouvem a palavra da verdade. Simbolicamente nós estamos nesse dia. Irmã Marli, Deus abençoe. Irmã Maria, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então veja só, irmãos. Agora eu quero ver um outro texto aqui. Lucas, no capítulo 23, que nós estamos falando no versículo 44. Olha só, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário se rasgou pelo meio de alto a baixo. E Jesus bradou em alta voz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Irmãos, veja aqui que Jesus ele está dizendo. O sol parou de brilhar perto de meio-dia, ficou até as 3 horas da tarde. No livro de Mateus, irmãos, eu vou voltar, eu quero ler para vocês entenderem. Mateus, no capítulo 27, também fala sobre a crucificação. E aqui eu quero falar de algo que acontece aqui. Nesse momento, eu quero dizer algo que acontece aqui. Versículo 45 de Lucas, capítulo 27, no versículo 45, a Bíblia fala assim, ó, é a mesma passagem, só que em livros diferentes. Irmão Moacir entrou, que Deus abençoe a sua vida, irmão Moacir, a irmã Sandra, que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só,
que a palavra de Deus diz aqui? O que a palavra de Deus nos ensina? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, por volta, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, perto do horário que nós estamos, 3 horas e 40 minutos agora. Olha só o que Jesus ele fala. E Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparastes? Irmão, essa é a única oração que Jesus chama Deus de Deus. Todas as outras orações de Jesus chama Deus de Pai. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nesse momento ele precisava de um Deus, porque o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele. Por isso eu imagino que virou o sol, negou a sua luz, por causa da densa, vamos dizer assim, do denso poder espiritual das trevas que envolvia aquele momento, que caiu sobre ele. A Bíblia fala que o pecado, Romanos 3:23, todos os pecados separados estão da glória de Deus. A Bíblia também fala no livro de Romanos que o pecado faz separação entre Deus e os homens, e o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus neste momento. E por isso que aqui ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Porque neste momento ele precisava de um Deus para receber o sacrifício perfeito que era ele. Aleluia por essa palavra. Irmão, eu não sei se você entende isso que nós estamos falando, mas essa é uma palavra tremenda. O nosso pecado caiu sobre ele, e naquele momento ele clamou a Deus para poder receber o sacrifício que era ele, o sacrifício perfeito. Então ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fala assim, o pecado nos fez separação, eu estou separado de ti, mas existe um propósito para isso, eu vou morrer. Eu trouxe todos os pecados sobre um corpo que não cometeu pecado, sobre uma alma que não cometeu pecado, sobre um espírito puro, para poder matar o pecado. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15 fala, tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Então, neste momento, a vida de Jesus, a vida de Jesus e a morte de Jesus recebe sobre ele o pecado, para que ele, na cruz do Calvário, faça o sacrifício perfeito para que eu e você possamos ter o perdão dos pecados. Então, irmãos, olha só, eu vou voltar lá em Isaías capítulo 53, porque esse texto fala muito sobre isso. Isaías capítulo 53, nós vamos ler aqui a partir do versículo 4, eu quero ler. Eu vou ler a partir do versículo 4. A gente poderia ler um tempo um pouco maior. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Levanta aí a mãozinha aí, tem bastante gente assistindo. Levanta as mãos aí, escreve aí glória a Deus, aleluia. Se você está aprendendo um pouco aí, se manifeste aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo, para a honra e glória do Senhor. Olha só, o que diz aqui? Como eu falo lá na igreja, tem alguém aí? Amém, irmãos? Olha só, Isaías capítulo 53, nós vamos ler do 4 até o versículo 12. Olha só que maravilhoso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Olha só o que a Bíblia continua dizendo, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelha, nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só o que ele está falando. Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade, porque nós desviamos. O texto aqui, o versículo 6 está falando, porque nós desviamos dos caminhos, e por conta dos nossos pecados ele lançou sobre ele. Versículo 7, ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha de diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Irmãos, que maravilhoso esse texto. Olha aqui que ele está falando aqui. Deus resolveu esmagá-lo. Deus resolveu fazer ele sofrer. Colocou a oferta da nossa culpa sobre ele, para que a prole dele, vamos dizer assim, todos aqueles que viessem depois dele, que aceitassem a ele, fossem libertos, fossem salvos, pudessem prosperar, pudessem alcançar a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse? Irmãos, eu não entregaria nenhum dos meus filhos para poder morrer por ninguém. Eu não entregaria nenhum dos meus filhos para morrer por ninguém. E Deus, ele resolveu fazer isso para provar o amor, para poder salvar. Vamos continuar lendo aqui, eu quero versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Olha só, ele está levando a iniquidade de todos. O versículo 12 para a gente encerrar. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Olha só, irmãos, ele intercedeu por aqueles que transgrediram. Ele perdoou aqueles que pecaram, aqueles que se levantaram contra ele. Que amor que é esse? Por isso, irmãos, que hoje, sexta-feira, o dia que Jesus ele foi crucificado, simbolicamente, Jesus ele foi crucificado, ele disse: está consumado. Eu quero voltar encerrando no Lucas 23, eu vou pegar aqui, abrir de novo, Lucas 23, porque eu quero ler os últimos textos, os últimos versos que nós estávamos estudando para nós encerrarmos a live, e eu quero orar com você, amém? Sim, Jesus é poderoso, irmã Juliane, Deus é maravilhoso sim, Fábio e Érica, glória a Deus, glória mesmo, irmã Yara. Provavelmente eu acredito que deve ter mais gente lá com a Yara assistindo, o nosso irmão Sidão, nossa irmã Eleide, os nossos irmãos, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. O irmão Paulo, Deus abençoe, abençoe todos os irmãos. Olha só, a morte de Jesus, quando Jesus ele
entrega o seu espírito. Eu quero voltar a ler versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, deixa eu voltar aqui. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este era justo. E todo o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Outra coisa, olha só, vamos voltar lá no livro de Mateus. Olha aqui que o livro fala no livro de Mateus, irmãos, a mesma passagem, mas no livro de Mateus. Maria Nogueira, Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Maria Modesta, Deus abençoe em nome de Jesus. É a pastora Maria, deixa eu ver a foto aqui. É a pastora Maria. Deus abençoe, pastora, como vai? Tudo bem? Eu quero ler aqui o texto, em nome de Jesus. Olha só, aqui que o texto nos ensina. No livro de Mateus, capítulo 27, eu vou ler o mesmo texto, irmãos, só que em outra tradução, a partir do versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Aqui existe duas coisas. Jesus ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Ele também proclama, e eles acham que estavam chamando por Elias, mas na realidade era outra coisa, mas eu quero ir ganhando tempo. No versículo 50, a Bíblia diz assim, e depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Irmãos, imaginam que feito foi esse. Quando Jesus, na sexta-feira, perto de 3 horas da tarde, ele fala: Deus, na tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele diz isso, a terra treme, as pedras fendem. Então, por isso que lá no livro de Lucas, eles falam que eles vendo isso, louvaram a Deus. Irmãos, imagina que coisa gloriosa. Jesus, ele consumou na cruz do Calvário a nossa salvação, consumou o amor de Deus, nos dando salvação. E ele pega e diz, e declara: está consumado, está feito de uma vez por todas, está pronto. Irmãos, neste momento a terra treme. Glória a Deus, neste momento a terra treme. Eu quero dizer, irmãos, que diante de Deus a terra treme, o céu treme, os homens tremem, os anjos tremem. A Bíblia fala que até o diabo acredita em Deus e treme com a sua voz. E ainda a Bíblia continua dizendo, olha só, irmãos, versículo 52, isso aqui é muito forte. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião... Isso aqui eu vou deixar para falar só no domingo, né? Que fala da ressurreição de Jesus. Que quando Jesus ressuscita, irmãos, outros que também estavam mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Mas eu quero falar do feito da cruz, para a gente poder encerrar. Glória a Deus por isso. Para a gente poder encerrar, eu quero falar dos feitos da cruz. Talvez você está aí me assistindo hoje. Raquel Santos, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Talvez você está aí me assistindo. Eu estou falando alguns nomes, irmãos, mas é que passa bastante coisa aqui e a gente não dá para a gente falar os nomes de todos, mas que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Olha só, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde o nosso coração tem que estar queimando por amor a Jesus.
Jesus, ele está para voltar, e os feitos de Jesus na cruz do Calvário é para poder salvar a humanidade. Ninguém é salvo pelos seus feitos. O amor de Deus, ele foi tão grande que ele enviou uma pessoa justa para morrer pelos injustos. Sabe, irmãos, existe muita gente que fala assim: não é justo os bons pagarem pelos ruins. Não é justo, não é certo os justos pagarem pelos injustos. Irmãos, a matemática de Deus é diferente. É o bom que vai ter que remir o que é ruim. É o justo que vai ter que pagar o preço pelo injusto. Eu e você, nós éramos pecadores, estávamos todos direcionados e fadados ao erro, ou melhor, ao pecado ou ao inferno. E Jesus Cristo, o justo, o perfeito, ele nos amou, ele se entregou por nós, sendo ele perfeito, para morrer em nosso lugar, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Jesus Cristo, ele veio para declarar o amor de Deus. Que eu e você, irmãos, a gente possa ver e viver isso. Que a gente possa ver e nessa sexta-feira santa, nessa sexta-feira da paixão, entender o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre todo ser humano. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Irmãos, está escrito aqui, Romanos capítulo 10. Eu quero ler. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Está aqui, Romanos capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa todos ricamente os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, talvez você se pergunte: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Invocar o nome do Senhor Jesus. Como? Fala, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu te aceito como Rei Salvador, que na cruz do Calvário morreu para perdoar os meus pecados, que levou sobre si as minhas transgressões. Irmãos, isso é a sexta-feira santa, essa é a sexta-feira da paixão. Gostaria de estar fazendo um culto lá na nossa igreja, com o tema o Sermão da Montanha, com toda a igreja reunida. Não podemos por causa dessa pandemia, mas se você tem o desejo no seu coração de ser salvo, você que está assistindo essa live, que vai assistir depois, você pode ter certeza que Deus já derramou o amor dele ao seu favor, perdoando os seus pecados lá na cruz do Calvário, te dando a oportunidade de se arrepender, mudar dos seus maus caminhos, confessar Jesus Cristo, para que o teu nome esteja no livro da vida até a vinda do leão da tribo de Judá. Meus irmãos, isso é a sexta-feira da paixão. Foi o dia que Jesus Cristo foi crucificado. Foi o dia que Jesus Cristo foi envergonhado. Foi o dia que Jesus Cristo recebeu feridas no corpo. Foi o dia que Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados. Sabe por que de tudo isso? Ele se fez ferida para que eu e você fôssemos sarados. Ele se fez pecado para que eu e você fôssemos justificados e santificados. Ele se fez impuro para que eu e você nos tornássemos puros. Jesus Cristo
revela o amor de Deus para toda a raça humana, para todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo for salvo. Não importa, eu sempre ministro na nossa igreja e em muitos lugares, às vezes quando me convidam para ministrar, eu sempre falo, irmãos, nós que temos Cristo no nosso coração, nós não temos medos do pecado, nós não temos medo da morte, porque o pecado já foi vencido na cruz e nós queremos andar em santidade. Nós não damos atenção para o pecado, nós damos atenção para a santidade. Nós não damos atenção para o inferno, nós damos atenção para aquilo que vem do céu. Por isso que eu e você temos que andar em novidade de vida. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Eu gostaria de orar por você. Irmãos, isso é o Evangelho. Não existe nada além disso. Isso é o Evangelho da salvação. Esse céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Jesus Cristo é o poder de Deus, é o amor de Deus manifestado na terra para salvar todo aquele que nele crê. Vamos orar? Eu gostaria de orar por você. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Não deixa, irmãos, o acusador é Satanás. A Bíblia fala que Satanás é o acusador. O Espírito Santo, ele é aquele que nos convence. Talvez você ouviu essa palavra e o teu coração, o Espírito Santo está falando aí no seu coração. E você está falando assim, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Sabe o que acontece, queridos? É o Espírito Santo te convencendo que o caminho está aberto. Como diz em Hebreus, nós podemos entrar com intrepidez ao Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e o único intermediador entre Deus e os homens, como diz em Efésios, é Jesus Cristo. Oh, aleluia! Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Eu acredito no poder de Deus, que Ele está te alcançando, que Ele está tocando. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta tarde. Te agradeço por esta live. Te agradeço por esses irmãos, Pai, que juntos, Senhor, meditamos nas Sagradas Escrituras. E queremos, Pai, em primeiro lugar, reconhecer o Teu grande feito na cruz do Calvário. Não queremos deixar cair no esquecimento aquilo que de uma vez por todas foi o sacrifício perfeito. É o sacrifício perfeito e sempre será o sacrifício perfeito. Por isso nós te clamamos, ó Deus de glória e eternidade. Por isso nós te louvamos, ó Deus santo e poderoso. Porque as tuas mãos, Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, mas está estendida para poder salvar. O teu ouvido não está agravado, mas está aberto, pronto e atento para ouvir a oração daquele que clama. Por isso, Pai, nós te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que assistiu essa live, que compartilhou, que no nome de Jesus a tua presença possa alcançar este coração, que no nome de Jesus, Senhor, se tem alguém que está afastado, que está longe, traga de volta, como nós lemos em Isaías 53, Pai, por causa dos nossos desvios, os nossos pecados foram sobre ele. Ele está dizendo que assim como o filho pródigo voltou, papai, nós também queremos voltar a ti. Por isso nós rendemos a ti, Senhor, a nossa alma, nós rendemos a ti o nosso espírito,
espírito, nós entregamos o nosso corpo à servidão. Nós, Senhor, assim como Paulo orava, nós também oramos, entregamos o nosso corpo à servidão, esmurrando ele, para que não ensinando os outros eu também venha ficar reprovado. Que no nome de Jesus nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, como diz em Romanos capítulo 12, para que a gente possa, Senhor, oferecer a Ti um culto racional, para que a gente possa, Senhor, ter o nosso entendimento transformado, porque a Tua palavra diz que quando nós apresentamos o corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, então eu vou ter a mente transformada, para que a renovação da minha mente não me deixe ser amoldado com o mundo, não nos deixe, Senhor, ser moldado com o mundo, mas purifica o nosso coração, purifica o nosso entendimento, para que o nosso coração possa experimentar qual é a Tua vontade. E nós sabemos que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável, a Tua vontade é perfeita. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos, para, Senhor, dar a nós o fim que nós desejamos, porque o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito, ao respeito de todos aqueles que invocam o Teu nome, é pensamento de paz e não pensamento de mal. Por isso, Senhor, que nós oramos, pedindo a Tua bênção, que todos eles sejam corroborados com o Teu amor, envolvidos com a Tua glória, cheios da Tua presença, que a Tua paz envolva cada um, que o Teu amor enche cada um, que essa sexta-feira de paixão, que essa sexta-feira santa possa, Senhor, envolver o coração, possa envolver a vida, possa envolver os sentimentos de cada um dos Teus filhos, e que eles possam viver em paz, em confiança, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque não existe mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você entregou a sua vida a Cristo, não existe condenação. Por isso, Deus, que eu intercedo pelo Teu povo. Se tem alguém doente, se tem alguém com dor nesse momento assistindo essa live, eu libero uma palavra de cura, Pai, e que essa palavra possa alcançar corações, trazendo a cura que o Senhor já levou lá na cruz do Calvário, como diz as Escrituras, trazendo a saúde, trazendo a cura, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe os Seus filhos, para a Tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Ouvir a palavra de Deus, que bênção meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje falamos sobre a Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar a congregação onde você congrega, porque tem gente nos assistindo aqui que não é da nossa igreja. Pastora Maria Nogueira, se eu não me engano está com 2 igrejas, né? Pastora Maria, oi, esqueci o nome do pastor, meu Deus do céu, me ajuda aqui. Ô pastora, me perdoe, esqueci o nome do pastor, que está lá em Baguaçu e também em Mirassolândia. Que Deus abençoe a igreja de vocês, você, o nosso irmão Wellington de Mirassol, que Deus abençoe a sua congregação, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que a unção do Espírito Santo esteja no teu lar, que essa palavra possa encher o seu coração de esperança, que essa palavra possa encher o seu coração de paz. Irmãos, nós vamos encerrar, que já faz 1 hora que eu estou falando, e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, tá? Que a graça e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, que o poder de Deus se manifeste na sua história. Eu quero pedir que Deus, eu quero interceder por você, que Deus te livre dessa pandemia que estamos vivendo, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, pois o nosso Deus, Ele vive e reina para todo sempre. Deus abençoe em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que
Que Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Ficam em paz. Irmão Fábio, irmão Érica, Deus abençoe. Aí aqui é Secap, que Deus abençoe o pastor César, da Quadrangular Secap, Deus abençoe irmão Fábio, irmão Érica, em nome de Jesus, que Deus abençoe aí, que acompanhou a live, pastor César, pastora Deise, meus amigos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida e o ministério da igreja lá, em nome de Jesus, tá? Ficam na paz, que Deus abençoe grandemente cada um, que a unção do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe. Paz, meus irmãos, até mais.